A passagem do mundo medieval para o mundo moderno foi uma passagem bastante turbulenta, visto que ela é caracterizada principalmente pela quebra dos vários paradigmas que solidificaram toda uma tradição que perdurou entre o final do período antigo e durante toda a Idade Média. Não falamos aqui somente da passagem do geocentrismo para o heliocentrismo ou mesmo do teocentrismo para o antropocentrismo. Falamos sobre tudo isso, porém vamos um pouco mais além quando temos aqui o grande desafio de reformular toda a forma de conhecimento, reformular toda a ciência conhecida. É aqui que nós passamos pela Revolução Científica, de Galileu Galilei, Isaac Newton, Giordano Bruno e tantos outros, e também no cenário da política, uma vez que nós vamos ter agora, ao longo de alguns séculos, toda uma reconfiguração na maneira de se pensar a política. Parafraseando aqui, trazendo aqui agora como lembrança, aquele que é considerado como o pai da teoria política moderna, que é o filósofo Nicolau Maquiavel. Porém, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o século XVII, sobre a dualidade, até então, naquele momento conhecida, entre dois grandes modelos de pensamento, dois grandes sistemas filosóficos. De um lado, o racionalismo, na França, e do outro lado, o empirismo, na Inglaterra. É claro que não há como abordar esses dois conjuntos, esses dois sistemas em um só vídeo, mas em linhas gerais, pretendo nesse vídeo de hoje trazer para vocês alguns pilares, algumas teses centrais de cada um desses dois movimentos. O racionalismo moderno tem início na França, entre o seu principal expoente, o filósofo René Descartes, através daquilo que ele trouxe enquanto sendo o método cartesiano. A principal referência, a principal contribuição de Descartes para esse pensamento é trazer a preocupação com o método, visto que todo o conhecimento presente no pensamento antigo foi simplesmente desfeito, ele simplesmente ruiu na passagem de um período para outro, por se tratar de um conhecimento carente de fundamentos sólidos, um conhecimento frágil porque sustentado em cima de pilares frágeis. É aqueles que nós vamos chamar principalmente hoje de senso comum. Sim, toda a ciência conhecida, toda a ciência abordada e defendida no decorrer da Idade Média é comparável àquele conhecimento que hoje nós chamamos de senso comum, que é um conhecimento muito mais espontâneo, construído no próprio dia a dia, uma vez que ele está carente de comprovações mais sólidas. Todo o conhecimento medieval, como dito, é um conhecimento construído em fundamentos carentes de uma estrutura mais sólida, uma vez que é um conhecimento cumulativo, baseado somente na observação direta, porém sem a realização de experimentos que viesse a comprovar esses conhecimentos. Falamos aqui o principal objeto digamos que o instrumento mais sofisticado de observação durante a Idade Média, de observação direta dos fenômenos, são os olhos, uma vez que nós não temos sequer uma ótica bem desenvolvida, bem evoluída. Como consequência, o geocentrismo acaba se tornando mais fácil de ser aceito, porque quando eu olho para o alto e vejo a posição dos astros, o que eu percebo é o Sol se movimentando ao meu redor, dando aqui a ideia de um arco, o que acaba de alguma maneira consolidando ou confirmando ainda mais o geocentrismo. Porém, com o surgimento da ciência moderna, a partir de Galileu, com o surgimento de novas técnicas, novos meios de experimentação, vários equívocos se quebraram. E é justamente aqui que entra o pensamento cartesiano. Se quebraram porque todo o conhecimento presente até aqui foi construído, digamos, de uma maneira não crítica. Ou, se você preferir, também posso chamar de acrítica. É daí que ele traz como importância a necessidade do método. É um conjunto de procedimentos construídos a partir de critérios planejados e rigorosos, visando a alcançar um determinado objetivo, que no caso, a comprovação do conhecimento. É por isso que nós chamamos de método. No caso específico do racionalismo cartesiano, esse método está fundamentado sobre o pensamento. Quando falamos em pensamento, trazemos como referência a dúvida. E olha que legal, colocar o próprio conhecimento em dúvida significa colocar o próprio pensamento à prova, uma vez que você passa
a pensar sobre aquilo que você conhece ou que a vida inteira acreditou conhecer, mas que por algum motivo, até hoje, não se dedicou a pensar amplamente sobre esse assunto. É justamente essa a importância. Pensar é o mesmo que duvidar, colocar a dúvida. Porém, a dúvida não é um objeto de negação, tal como o senso comum tende a interpretar. Muito pelo contrário. A dúvida é uma estratégia necessária porque somente quando colocamos um conhecimento, uma verdade ou um dado em dúvida, é que podemos chegar verdadeiramente à sua comprovação. Por isso, verdade, na compreensão do pensamento cartesiano, é algo que se dá por evidência, clareza e distinção. Claro e distinto são aqueles objetos são aqueles conceitos, aquelas ideias que já estão tão bem fundamentadas, tão bem consolidadas em meu entendimento, em que mesmo quando eu coloco-os em dúvida, ou tento colocá-los em dúvida, ainda assim eu não consigo. Porque ao examinar todo o meu conhecimento, já não é mais possível duvidar daquilo que para mim já está claro, já está distinto, está nítido. Porém, isso se dá somente através do pensamento. Através desse método, Descartes chegou a uma teoria que se tornou sinônimo praticamente do pensamento cartesiano, que são as ideias inatas. Ideias inatas são aquelas ideias claras, evidentes por si mesmos, que não dependem do meu entendimento para existir. Ao meu entendimento cabe somente a sua compreensão. Porém, mesmo que eu não tenha as compreendido, elas são o que são. Por esse motivo, as ideias inatas são anteriores ao próprio indivíduo. Melhor dizendo, elas são anteriores a nós, indivíduos. Independente se eu as compreendo ou não, elas são o que são, elas já existem. Essas são as ideias inatas. Porém, ao meu entendimento cabe somente a sua compreensão, a sua clareza. E como é que eu chego ao entendimento dessas ideias inatas? Através do pensamento, que tem origem na chamada dúvida metódica. Pois é, em linhas gerais, essa seria a essência do racionalismo cartesiano, que tão logo foi contestado, inicialmente por um grupo de pensadores britânicos, que logo se tornou conhecido como empirismo. Empirismo é uma palavra que tem origem no grego empíria, que vem de experiência. O empirismo é um sistema filosófico que tem início, que tem origem na negação do inatismo cartesiano, na negação das ideias inatas propostas por Descartes. Isso que é o empirismo. Quando Descartes reflete sobre a origem do conhecimento, em que ele coloca a dúvida como ponto de partida, o primeiro objeto a ser colocado em dúvida são os sentidos. No entanto, ao examinar a importância dos sentidos para a obtenção do conhecimento, Descartes percebe o seguinte: por mais que os sentidos sejam claros, por mais que os sentidos sejam concretos e palpáveis, ainda assim, em alguns momentos, estão sujeitos ao engano, eles estão sujeitos a se enganarem. E é justamente por estar sujeito ao engano, Descartes mesmo coloca: não é não é de bom senso, não é sensato confiar nos sentidos, uma vez que aquilo que já me traiu uma vez, é de bom senso que eu não continue confiando mais. Então não devo confiar nos sentidos. Com isso, Descartes retira os sentidos da sua importância na obtenção do conhecimento. Esse vai ser o ponto de partida para pensar o empirismo. Para os filósofos empiristas, todo conhecimento tem origem nos sentidos. Aquilo que Descartes recusou, os empiristas agora afirmam. Se eu quero construir um conhecimento sólido, capaz de compreender a verdade, capaz de compreender todo o meu entendimento, esse conhecimento tem origem nos sentidos. E justamente por ser todo conhecimento sensível, aqui vem a segunda característica de reação ao racionalismo. Os empiristas, os filósofos empiristas, negam por completo a existência das ideias inatas. Para os filósofos empiristas, não é possível pensar em qualquer tipo de conhecimento, conceito ou verdade que já tenha existência antes do próprio indivíduo que o conhece, uma vez que só pode ser conhecido, só pode ser bem compreendido através da experiência. E a experiência depende exclusivamente
da existência do indivíduo que a vive. Com isso, nós temos aqui uma teoria que se tornou bastante conhecida, que é a teoria da tábula rasa, trazida pelo filósofo inglês John Locke. Vamos lá, o que seria tábula rasa, precisamente? Tábula rasa seria como que imaginem vocês uma lousa, uma parede, ou mesmo uma folha de papel, uma tábua, completamente em branco, sem qualquer tipo de conteúdo, sem qualquer tipo de informação, nem mesmo um arranhão que seja. Nada, ela é lisa. Lisa porque é ausente de conteúdos. Por se tratar de uma tábua rasa, não há qualquer conhecimento, qualquer informação que preencha a sua existência anteriormente. Essa tábua rasa seria apenas uma representação simbólica do nosso entendimento, da nossa consciência, do nosso conhecimento. Assim seríamos nós logo que nascemos. Na sequência, à medida que vamos vivenciando o mundo, à medida que vamos tendo contato com o mundo, essa tábua rasa começa a ser preenchida pelas nossas experiências, trazendo em nossa mente ideias, conceitos, reflexões. Assim, por exemplo, a ideia do que eu tenho como todas as sensações que eu tenho quando penso na cor azul, vermelho, roxo ou amarelo, elas só existem à medida que, depois de um longo tempo de vida, eu tive vários contatos, diferentes contatos físicos com essas cores. E aí sim, eu passo a ter uma representação mental simbólica sobre elas. Para um bebê recém-nascido, ou mesmo para uma criança nos seus primeiros anos de vida, essas cores que eu citei não teriam praticamente qualquer representação mental ou simbólica, uma vez que essas crianças ainda não experimentaram essas cores. Elas não vivenciaram, fisicamente essas cores. É isso que nós chamamos de experiência. Experiência essa que nós temos por duas compreensões: a sensação e as ideias, ou reflexões. Sensação é o ato palpável, é aquele contato com a experiência que temos através dos 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. Então vamos lá, quando eu pego um objeto sólido e com as minhas mãos eu sou capaz de perceber a solidez, a forma geométrica desse objeto, ao mesmo tempo que eu sou capaz de ver esse objeto, sentir o seu odor, caso ele tenha algum odor, ou até mesmo ouvir o seu som quando eu bato nele, isso nós estamos falando de sensação. Sensação é a qualidade da sensibilidade que o objeto traz. Sensibilidade é o que nós recebemos por intermédio dos sentidos. Reflexão ou ideias são aquelas representações mentais que nós criamos ao longo da vida, à medida que acumulamos diferentes sensações acerca daquele mesmo objeto. Hoje, por exemplo, eu, como pessoa adulta, se eu falo da cor azul, da cor vermelha, da cor verde ou da cor amarela, posso ter uma representação simbólica que uma criança de 1 ou de 2 anos ainda não tem. Mas isso se dá por um motivo muito simples. À medida que eu fui vivendo, eu fui tendo diferentes experiências sensíveis, diferentes sensações com essas cores. E é assim que eu vou construindo o meu conhecimento. É por conta disso que eu tenho a negação completa, ampla e total das ideias inatas do pensamento de Descartes. Detalhe, Descartes seria, digamos, o nome mais lembrado quando falamos do racionalismo. Por outro lado, quando viemos para o empirismo, nós temos uma quantidade um pouco maior aí de nomes, principalmente quando consideramos o cenário britânico, entre eles David Hume, John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon e por aí afora. Enquanto método de conhecimento, enquanto forma de conhecimento, o racionalismo é caracterizado pelo conhecimento lógico, matemático, dedutivo, exato, ao passo que o conhecimento, o sistema do empirismo, é representado pelo conhecimento agora indutivo, aquele que tem origem nas experiências, isto é, observações e percepções particulares, em direção ao universal. Porém, uma indução que se diferencia daquela que tivemos na Idade Média por se tratar agora de uma indução contestável pela própria experiência, uma vez que, assim que eu fui capaz de perceber pela experiência sensível um fato,
Esse fato pode ser transferido para o laboratório, pode ser reproduzido uma grande quantidade de vezes, simulado e forçado até mesmo em condições diferentes, de modo que eu possa pegar todos os dados extraídos de cada observação e compará-los. É aqui que eu tenho origem a ciência moderna. Além disso, esse empirismo também reflete, digamos agora, na política. Uma vez que nós temos todo um pensamento político que tem origem lá no realismo de Maquiavel, só que agora, no interior do empirismo, dá origem a alguns conceitos que vão predominar durante muito tempo. Entre eles, o conceito de estado de natureza, governo civil ou sociedade civil e contrato social. John Locke, Thomas Hobbes e posteriormente Jean-Jacques Rousseau, membro do iluminismo francês, há quem diga que Rousseau é iluminista, mas também há quem diga que Rousseau é romântico, são os nomes com certeza mais lembrados quando falamos sobre contrato social. Contrato social que tem origem no estado de natureza, que nada mais é do que uma condição natural do indivíduo anterior à pertença a uma sociedade. Já nesse conceito, nós temos uma nova ruptura com o pensamento medieval, quando temos como referência Aristóteles. Aristóteles, pensador grego, porém, a maior referência, o maior paradigma do pensamento medieval. Para Aristóteles, a sociedade é anterior ao indivíduo. Por isso é que o homem, o indivíduo, o ser humano, é um animal político por natureza. Dentro dessa concepção do empirismo, a sociedade não é anterior ao indivíduo, muito pelo contrário. A sociedade foi criada pelos homens. É consequência de uma associação entre homens livres que antes viviam em uma condição natural, que é o chamado estado de natureza. Por se tratar de uma condição natural, um estado de natureza que vem anterior a qualquer tipo de organização social, a noção de estado é puramente instituída pelos homens. É isso. Temos aqui uma rápida comparação entre esses dois sistemas filosóficos e nos próximos vídeos nós vamos aprofundar agora sobre cada um desses nomes que eu acabei de citar. Valeu? Tchau!